Olá, bom dia para você ligado aqui na TV Candidez. Está no ar o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, apoio coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A mensagem consoladora da doutrina espírita aqui na sua TV Candidez. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio nosso amigo Ives Facuri, que há muito foi o apresentador deste programa e hoje está como entrevistado. Ives, que também faz parte do programa Espírita, que vai ao ar na Rádio Minas, todo domingo, AM e FM, né, Ives? Isso, 99.3. Pode falar. 99.3, pessoal, e AM 1140. Isso mesmo. Então o Ives apresenta esse programa junto com o Thiago Ramos e a Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, aos domingos na Rádio Minas, às 8 horas da manhã. Ives, é uma alegria recebê-lo aqui no programa novamente. Bem-vindo. Alegria minha, bom dia, Eurípides, bom dia a todos que nos acompanham. Nós iremos conversar hoje sobre um tema que significa muito para a doutrina espírita, para muitas pessoas compreender a mensagem sobre entra um pouco na questão de morte, né? Sim. Nós iremos falar sobre desencarnações prematuras, porque Deus permite, entender os motivos por que ocorrem mortes da infância, conhecer as consolações proporcionadas pela doutrina espírita e os destinos das crianças no mundo espiritual. Como o conhecimento do espiritismo pode ajudar com o esforço na prática do bem. Ives, a primeira pergunta tem que ser com base no que é o nosso tema. Por que Deus permite mortes prematuras e como as crianças e jovens nessa ordem, que acaba sendo o inverso, a gente sempre pensa na morte dos pais primeiro, mas um pai para enterrar um filho às vezes é uma coisa muito mais complicada. Como a doutrina espírita nos esclarece isso? É muito difícil para o entendimento nosso limitado na Terra compreender muitas vezes, dentro de um pensamento religioso, por que Deus permite com que se inverta a ordem natural das coisas. E essa inversão, muitas vezes, leva a pessoa a estados de revolta muito grande e até se rebelar contra a providência divina, se perguntando o porquê na sua família houve aquela inversão natural das coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, traz uma mensagem intitulada Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Sim. E lá, o espírito Sansão, que é o espírito que se comunica com Allan Kardec na cidade de Paris em 1863, ele diz que essas mortes prematuras, elas estão dentro de uma programação, dentro da lógica da reencarnação. Porque sem atrelar a reencarnação para esse tipo de tema, é quase que impossível nós compreendermos a lógica da providência divina num acontecimento desse. Sim. Então ele fala que muitas vezes a visão estreita de uma única existência faz com que não haja consolações para determinadas indagações, para determinadas angústias. Então essa mensagem nos fala que ante os nossos planejamentos reencarnatórios, principalmente baseado em necessidades pretéritas, tudo tem um encadeamento lógico, um porquê de ser. Um jovem que desencarna, uma criança que desencarna, aquilo obedece a um planejamento divino dentro das necessidades individuais de cada espírito reencarnante, dentro de comprometimentos pretéritos assumidos em uma existência anterior e que, através do planejamento reencarnatório, aquele tipo de experiência seria uma experiência restauradora da sua condição espiritual plena. E até ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, que é muito melhor um espírito voltar precocemente para o mundo espiritual, que é a sua verdadeira casa, diga-se de passagem, do que ele ficar uma existência inteira na Terra se comprometendo espiritualmente. Então, essa lógica também ela é forte para a gente poder estar refletindo, porque muitas vezes um espírito, ele aqui encarnado, ele vai passar uma existência inteira se comprometendo no mundo do ponto de vista espiritual. O que seria se comprometendo para os nossos telespectadores compreender? Seria, entre aspas, fazendo coisas que violem a lei de Deus. Fazendo coisa errada, no vulgar, né? E aí, essa bagagem de comprometimento, de peso da consciência,
talvez seria pior, mais danoso para aquele espírito do que se ele voltasse precocemente para o mundo espiritual. Então, muitas vezes, ele reencarna em uma existência em que ele vai ter um tempo mais curto, a fim de que ele possa ganhar força moral para uma próxima reencarnação, ele possa reencarnar um pouco mais resistente às tentações que muitas vezes desviaram ele do caminho no passado. Então essa é uma das explicações do Espiritismo para a temática. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de diversos fatores que levam a essas desencarnações prematuras. Com certeza. Mas essa é uma questão interessante da gente refletir e uma questão altamente consoladora, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nessa mesma mensagem, a espiritualidade fala que a gente costuma julgar os acontecimentos da vida pela nossa justiça, pela nossa concepção de justiça. Sim. E aí a gente muitas vezes acha uma coisa injusta e acha outra coisa justa. Mas aquele ato de julgar está dentro da minha condição evolutiva, que me permite fazer uma avaliação mais ou menos precisa da realidade. Então, muitas vezes, aquilo que eu acho injusto, perante Deus é extremamente justo. E aquilo que eu acho justo, muitas vezes, perante Deus, é extremamente injusto. Porque a nossa lógica de justiça ainda é uma lógica muito débil, muito deficiente. Porque a nossa condição evolutiva é muito deficiente. Então, muitas vezes, quando a gente concebe um acontecimento doloroso, como uma desencarnação prematura, e a gente acha injusto, é dentro da nossa visão limitada da vida, que ante uma ideia de imortalidade já bem interiorizada no ser, essa ideia ela teria a se amenizar. Então é tudo uma questão de amadurecimento espiritual que vai levar a gente ter uma maior dose de compreensão aos acontecimentos dolorosos da vida ou um estado de revolta muito grande. Agora aqui, evidentemente, a gente não pode desmerecer a dor de quem passa por esses acontecimentos, que é muito grande. E não é errado chorar, não é errado muitas vezes se revoltar, né? Não é muito errado indagar o porquê, porque mesmo nós espíritas, Eurípides, se formos acometidos por uma situação dessa, o baque é muito grande, mesmo com o conhecimento que a gente tem. Com certeza. Então, é uma questão de construção gradativa em que a gente vai interiorizando uma espiritualidade, mas a doutrina espírita ela tem um elemento consolador porque ela nos explica de uma maneira racional o porquê dos acontecimentos. É muito até relativo a gente pensar nisso, porque acaba que assim, uma mãe passar por uma perda dessa é um sofrimento profundo mesmo, e da mesma forma para o próprio filho que vai estar de lá, sentindo também esse baque da ausência da mãe, né? A gente tem um livro que chama Criança no Além, você sabe muito bem, é um relato muito profundo de uma mãe com os filhos, né? Que trazem essa explicação. Essas informações. Tem um outro livro muito interessante também, que é Jovens no Além. Sim. Tem Crianças no Além e Jovens no Além. É mesmo. Esses dois livros, eles são relatos, né? Nos Jovens do Além, no caso, são relatos de vários jovens desencarnados, no caso de 2, se eu não me engano precisamente, sim, que eles fazem um relato da sua experiência de uma maneira assim muito reveladora, porque eles revelam ali por trás dos acontecimentos que os arrebataram da vida física, existiu uma justiça acontecendo. Então, para esse espírito há um estado assim de paz interior muito grande. Por exemplo, um espírito que ele desencarna, tem um caso, se eu não me engano, nesse livro, que o espírito ele desencarnou afogado na piscina. Sim. E aí esse espírito que ele desencarnou afogado lá e que a família ficou muito revoltada, ele traz uma informação de que ele foi responsável de, na Guerra do Paraguai, jogar muitos, vamos dizer assim, presos de guerra nos rios para morrerem afogados. Então, quando ele se viu passando por essa situação, e quando ele se reconheceu no mundo espiritual e observou a experiência com determinado distanciamento que te permite ver melhor, diz que a paz de consciência dele foi indescritível. E ele falou que na vida física dele ele era inquieto, como que fosse o espírito, como que por intuição, ansiando a experiência que ele teve que passar.
Sim. Então, na verdade, o espírito, ele já, de uma maneira quase que desesperada, ele ansiava por passar por aquilo que ele passou. Mesmo que no momento da experiência a coisa deva ter sido bem desesperadora, angustiante e tal, mas, como eu disse, depois, com determinado distanciamento do fato, ele soube reconhecer que a justiça foi feita e ele conseguiu obter a paz de consciência, que é uma coisa que não tem preço. Se torna um aprendizado. Um aprendizado. Ives, qual a impressão do espírito que desencarna precocemente ao se reconhecer no mundo espiritual? Então, essa impressão, ela já está bem atrelada a essa resposta que a gente deu anteriormente. A gente sabe que o espírito, quando ele chega ao mundo espiritual, a sua condição de maior ou menor lucidez vai depender das suas aquisições morais, Sim. intelecto-morais, mas principalmente morais. Então, qual que serão as primeiras impressões dele vai muito depender da forma com que ele desencarnou, da condição. Por exemplo, mortes violentas, até, por exemplo, acidente automobilístico, assassinato, até o espírito ele recobrar uma lucidez demora um pouco, porque ele entra como se fosse numa espécie de turbilhão de agitação mental, em que o processo de reconhecimento da sua própria situação talvez demore algum tempo. Mas, uma vez passado esse tempo, mais ou menos longo, dependendo da condição espiritual de cada um, ele vai poder fazer uma avaliação mais precisa. E aí a impressão é justamente essa impressão de justiça feita. De justiça, vamos dizer assim, divina, elaborando em nós novas percepções da realidade que nos serve. Então, nesse sentido, a impressão do espírito ela vai variar de cada um, vai variar do planejamento reencarnatório que cada um fez dentro de compromissos assumidos no pretérito, para poder determinar quais serão esses tipos de impressão aí. É uma condição ao qual ele, porque parte daqui da mesma forma que está, né? Se não estiver bem, amanhã vai, como se diz, é como se estivesse dormindo e acordar lá na mesma condição, é a mesma proposta. Os espíritos amigos, de alguma forma, avisam ou preparam aqueles em cuja programação foi estabelecido um retorno mais cedo. Quase sempre, antes de desencarnar, a gente tem um determinado preparo. Porque por mais que a gente tenha comprometimentos espirituais muito grandes, Eurípides, o que acontece? Existe a misericórdia divina por trás disso, amenizando o nosso sofrimento, amenizando as nossas dores. Então, em muitos casos, o espírito já é consciente, mas assim, não de uma maneira muito elaborada. Eu digo consciente no sentido de que aquilo está presente nele, mas que ele não entende muito bem, sabe? E isso, de certa forma, lhe dá força para passar pela experiência da qual ele vai ter que passar. E dentro dos méritos espirituais que cada um de nós é portador, nós temos os avisos do mundo espiritual, nós temos determinado preparo, principalmente através do sonho e dos sonos, em que a gente vai ter aquele contato com o mundo espiritual. A gente vai ter muitas vezes, através do sono, uma lembrança dos compromissos que a gente assumiu no mundo espiritual, e isso, de certa forma, nos fortalece no momento do testemunho. Porque por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, assumido determinadas responsabilidades no mundo espiritual, a gente sabe que a vida física ela é permeada por muitos obstáculos que muitas vezes fazem com que a gente se desvie daquilo que a gente assumiu anteriormente. O papel do mentor espiritual é nos dar força para que não haja esses desvios, ou seja, para que eu não adie um resgate da qual é imprescindível para o meu crescimento espiritual. Então, se você for parar para analisar, muitas pessoas, antes de desencarnar, elas dão sinais, até mesmo perceptíveis, que vão desencarnar. Eu conheço alguns jovens que desencarnaram de maneira prematura, e se a gente for analisar a fala deles, o discurso deles, o comportamento, a gente percebia que era um comportamento de despedida. Como se aquele espírito, de certa forma, ele já intuitivamente guardasse a impressão de que ele passaria por determinado tipo de experiência. Aqui em Divinópolis mesmo, a gente teve uma companheira da mocidade que alguns anos atrás desencarnou, e assim,
a gente percebia em algum comportamento dela que ela já tinha um preparo, sabe? Sim. Já tinha um determinado preparo, até pela sua fala, até pela sua forma de ser. Então, de certa forma, nos é avisado sim, principalmente quando a gente guarda méritos espirituais. É esse fortalecimento, que não só quem vai desencarnar, mas quem vai passar por alguma dificuldade necessária, por alguma forma de resgate, de purificação espiritual, a espiritualidade, de certa forma, nos dá o suporte, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Também tem um relato assim, ao qual o rapaz nunca saía de casa despedindo da mãe. Num belo dia, ele falou: tchau mãe, obrigado, estou indo. E não voltou para casa. E a mãe relatou esse acontecimento, que ele não era de se despedir. Nesse dia despediu. E realmente aconteceu. Eu estava falando desse tema num centro espírita, e depois uma mãe me chamou e falou assim: olha, isso que você falou desses sinais são muito interessantes, porque eu tenho um filho em que ele foi sair de moto, só que ele tinha que passar na casa de um amigo para trazer uma coisa para mim. Aí ele falou assim: ô mãe, eu tenho um compromisso agora que eu tenho que cumprir, mas eu volto a tempo de pegar para a senhora. Agora, caso eu não volte mais, quer dizer, ele deu assim, no discurso dele, ele falou: se eu não voltar, fulano vai pegar para você. Então, quer dizer, aí a mãe fala assim, quando ele falou se eu não voltar, diz que ela arrepiou todinho. Porque, no caso, aquela percepção de mãe, a sensibilidade de mãe, vamos dizer, mesclada com a intuição que o espírito já sabia, naquele momento foi algo revelador para ela. Então, de certa forma, nós damos sinais, por quê? Porque no mundo espiritual a gente assumiu. Então, tudo aquilo que a gente assume no mundo espiritual, a gente traz uma vaga lembrança que muitas vezes se manifesta nessa forma de intuição, nessa forma de preparo para os acontecimentos que a gente vai ter que passar. Todos nós é assim. Com certeza. Para você que sintonizou agora na TV Candidez, estamos apresentando o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita, com a produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. É a mensagem consoladora da doutrina espírita aqui na sua TV Candidez. Estamos recebendo hoje no estúdio nosso amigo Ives Facuri, que também é apresentador do programa Bate-Papo do Bem, que vai ao ar na Rádio Minas todo domingo às 8 horas da manhã, na AM e também na FM. Ives, qual comportamento o Espiritismo recomenda aos familiares diante a entes queridos que se foram aparentemente antes da hora? É bom esse adendo na pergunta, aparentemente antes da hora. Sim. Porque muitas vezes a gente, ao julgar essas desencarnações prematuras, a gente realmente pensa que foi antes da hora. Né? Ah, mas meu filho desencarnou bebê, sabe? Por que ele desencarnou bebê? Por que meu rapaz ou minha moça desencarnou com 19, 20 anos de idade? Então, é aparentemente antes da hora, porque na nossa forma de julgar é assim. Mas Jesus, no seu evangelho, ele já tinha uma frase que me marcou muito e que entra perfeitamente nessa questão aí. Ele diz que não cai uma folha sequer de uma árvore se assim Deus não permitir. Sim. E a gente não pode atribuir sentimentos humanos, como o de crueldade, por exemplo, de Deus que vai arrebatar um jovem, um bebê que aparentemente não tem pecado, simplesmente por capricho. Para que Deus agiria dessa forma? Então, por exemplo, uma criança que desencarna precocemente, que pecado ela teria para passar por esse resgate? Hoje a gente sabe que existem crianças que já nascem com doenças congênitas terríveis, né, e que muitas vezes desencarnam em função delas. Será que Deus seria injusto ao permitir uma coisa assim? Porque segundo a compreensão teológica tradicional, uma criança, um bebê, ele nasce sem pecado. Sim. Então por que ele passaria por determinados sofrimentos? Por que ele desencarnaria prematuramente, deixando toda uma família angustiada e muitas vezes revoltada? A doutrina espírita tem um elemento altamente consolador nesse sentido, porque ela vem falar que a gente é imortal. Nós somos imortais.
e nós somos aqui o somatório daquilo que a gente construiu no passado. Então toda a experiência que a gente passa é válida para o nosso crescimento espiritual. E o comportamento ideal da família ao perceber ou ao vivenciar uma desencarnação prematura no seu lar é justamente se afastar do sentimento de revolta. É até compreensível uma revolta inicial, sabe? Mas ela tem que ter data para acabar. Uhum. Porque o que vai acontecer? Não é o sentimento que você vai sentir de momento, mas é a duração dele. Então muitas vezes você vai se sentir revoltado. Não tem como não se sentir, sabe? Uma mãe que perde um filho, sabe? Não tem como não se angustiar, não tem como não ficar triste, não tem como... Ainda mais dependendo da circunstância também, Sim, né? não se desesperar. Às vezes acontece, por exemplo, um crime, uma atrocidade nesse sentido. A mãe revolta, porque às vezes coloca que por que com meu filho, né? Por que não foi fulano que é do mal, vamos dizer assim, né? Então esse sentimento da família perante a esses acontecimentos é o da resignação, da confiança na providência divina, no pensamento em que existirá um reencontro. Então eu acho que é isso que a gente deixa como mensagem aqui para o pessoal, que o reencontro ele é sempre possível, ele acontecerá, e todo e qualquer tipo de revolta vai prejudicar o espírito desencarnado. Porque os espíritos desencarnados, eles estão muito sensíveis vamos dizer assim, às emanações dos nossos pensamentos. Então imagine você um espírito que desencarnou e viu que naquela desencarnação dele foi feita justiça pelo aquilo que ele fez no passado. E aí ele viu uma família totalmente descompensada, muitas vezes perdendo a existência pela revolta em função do acontecimento. Sim. A angústia que esse espírito não vai ser arrebatado no plano espiritual. Então, o que a doutrina espírita aconselha como sendo a postura ideal dos familiares é a da resignação, da oração, da busca, muitas vezes, de ajuda, porque a gente não tem que buscar ajuda, Eurípides, só no momento em que a gente está doente, que a gente está passando por determinada dificuldade financeira, afetiva, não. No momento em que a gente está em determinados sofrimentos por desencarnação, a gente tem que procurar ajuda, procurar respostas. E nesse sentido, a doutrina espírita tem respostas altamente consoladoras para as nossas dificuldades. A postura ideal, então, seria a da resignação. É claro que respeitando esse momento da resignação, o momento do luto natural de todos nós, mas esse momento tem que ter data para acabar. Sim. Qual mensagem você deixaria aos nossos telespectadores sobre esse tema que às vezes requer muito compreensão? Olha, a mensagem que eu deixo aqui, ela é sempre muito delicada e muito difícil da gente estabelecer, porque por mais que a gente busque se colocar no lugar do outro, ou no lugar de alguém que esteja atravessando uma situação como essa, a gente nunca vai sentir o que a pessoa está sentindo. Com certeza. Agora, uma coisa que a gente deixa como sendo mensagem é que nós somos espíritos imortais. E que uma experiência na vida física, ela é uma fração de segundos perante a eternidade que nos aguarda. André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, ele tem uma frase que ela é muito marcante. Na verdade, são algumas frases. Ele diz o seguinte: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Nos dizendo aí da efemeridade das coisas, que na verdade, quando a gente olha do alto, nos parece uma fração muito pequena de tempo em relação àquilo que nos aguarda daqui para frente. Então a mensagem que eu deixo para os telespectadores é a da resignação e da certeza do reencontro no mundo espiritual. Muito bem. Nós agradecemos ao Ives pela participação aqui em nosso programa. Que Jesus continue a abençoar você, Ives, para você continue levando essa mensagem de luz, de amor, de esclarecimento a todas as pessoas onde você for. Bom, só lembrando do livro que nós falamos aqui, o Crianças no Além, também Jovens no Além, que faz uma abordagem muito profunda nessa temática de hoje. Você pode procurá-lo no Google, de repente tem em PDF, se não,
procure em qualquer livraria espírita, a banca espírita, você deve encontrar. O programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que vai ao ar todo sábado às 9h30 aqui na TV Candidez. Nosso muito obrigado a você pela audiência, um bom dia, Jesus o abençoe e até o próximo programa.